Olá, gente querida. Caminhando mais um pouco pela primeira carta de Paulo aos Coríntios, chegamos hoje ao capítulo 6. Você alguma vez já se sentiu injustiçado? Ou pior, você já foi lesado, prejudicado, ofendido por alguém? A não ser que você tenha sangue de barata, posso dizer que o nosso sangue ferve, o meu ferve, quando isso acontece. A tendência bem humana é buscarmos restabelecer a justiça buscando os nossos direitos. Processar a pessoa implicada para que pague pelo mal causado, pela injustiça praticada, nem que seja pelos danos morais. Aliás, motivo de sobra hoje para processar qualquer pessoa. Mas Paulo apresenta aqui uma questão no mínimo incômoda. Afinal, pessoas crentes em Jesus Cristo podem processar alguém? E quando a pessoa que feriu você, que lhe causou algum dano, foi igualmente um crente em Jesus Cristo, o que fazer? Em primeiro lugar, precisamos reconhecer que no contexto da igreja temos sim desentendimentos. Temos sim queixas uns contra os outros, até casos mais graves, como a tentativa de se aproveitar da boa vontade do outro, ou pior ainda, casos às vezes até de abuso de ordem sensual, e assim por diante. Se você não sabia, pois então fique sabendo hoje, que a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas, de pessoas impecáveis, que nunca cometeram nenhum ato de injustiça. A igreja, sim, é composta de santos, mas não de santinhos. Somos santos, sim, no sentido de sermos um povo que foi separado do mundo pelo Senhor para servir o Senhor em santidade e pureza. Um povo que foi perdoado e purificado pelo precioso sangue de Cristo para andar em santidade e pureza de vida. Contudo, somos também pessoas que ainda carregam algumas das marcas deixadas pelo pecado em nosso viver. Portanto, somos pessoas que podem causar dano a outro, por ganância, por seu egoísmo, por causa do seu orgulho, prepotência, assim por diante. Mas, por outro lado, em segundo lugar, somos pessoas reconciliadas com Deus e com o nosso próximo por meio do perdão que nos está disponibilizado em Cristo Jesus. Somos pessoas que recebemos a dádiva do Espírito Santo, que habita o nosso coração, o coração de todo aquele que crê. Somos pessoas cujo caráter foi e está sendo transformado pelo agir de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, nos tornando novas criaturas em Cristo, pessoas semelhantes a Cristo. Somos pessoas que já não vivem mais pelos padrões impostos por esse mundo e seus valores, de um mundo e uma cultura onde cada vez mais somos instruídos a buscar e reivindicar os nossos direitos, custe o que custar. Sendo assim, Paulo abre aqui o capítulo 6 recomendando, verso 1, quando algum de vocês tem algum desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo, à igreja? Vejam bem, quando a velha natureza pecaminosa se ergue, se impõe, tornando-se motivo de sofrimento entre cristãos, essa mesma natureza pecaminosa nos tenta a procurarmos reparo e satisfação nos procedimentos seculares, ou seja, vou processar você, vou procurar meus direitos e demandar reparação. Deus nos chama, como igreja de Cristo que somos, a resolver essas situações dolorosas, muitas vezes, por meio da própria lei de Deus e, sobretudo, por meio do Evangelho, antes que a situação saia do controle. Os argumentos que Paulo usa na sequência são contundentes. Verso 2. Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês mesmos
essas questões pequenas? Não sabem, diz ele no verso 3, que julgaremos os próprios anjos, Satanás e seus demônios? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros dessa vida? Se vocês têm conflitos legais, diz Paulo, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela, que nem conhecem a Cristo? Digo isso para envergonhá-los, escreve Paulo. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês como igreja. E por que não aceitar a injustiça sofrida? Pergunta ele. E por que não arcar com o prejuízo? Pergunta Paulo. Reflita sobre o que Paulo está nos propondo aqui. Será que o tribunal é logo o primeiro recurso para superar nossos conflitos? Será que as coisas entre nós precisam chegar tão longe? A proposta de Paulo é radical, mas respaldada nos valores do reino de Deus. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com prejuízo? E ele conclui, verso 8. Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Sim, em Cristo somos chamados não a lutar pelos nossos direitos, mas pelos direitos do outro e a amá-lo de forma incondicional. Façamos isso. Amém.